Vambora para a continuação das nossas aulinhas. Bom, pessoal, continuando então, nós já trabalhamos sobre o conceito de complacência, já falamos sobre a tensão superficial nos alvéolos, a gente só não falou ainda da lei de Laplace, né? O que é essa lei de Laplace, pessoal? Laplace foi um estudioso que ele percebeu o seguinte, que quanto maior for o raio do seu alvéolo, menor vai ser a tensão superficial naquele alvéolo. E quanto menor for o raio daquele alvéolo, maior vai ser a tensão superficial, certo? E nós já mencionamos que quanto maior a tensão superficial, maior é a força colapsante. E quanto menor a tensão superficial, menor é a força colapsante. Então, essa imagem traz isso, olha, alvéolo grande, baixa tensão superficial, olha a cassetinha dele é pequena, e isso gera baixa pressão colapsante. Já o alvéolo pequeno, ou seja, que tem o raio pequeno, terá alta força de tensão superficial, olha lá, a tensão superficial com a cetona, olha o tamanho dessa cetona, demonstrando que a tensão superficial aqui é altíssima. E, consequentemente, esse alvéolo pequeno terá também alta pressão colapsante, tá bom? Só que qual que é o problema disso, pessoal? Aí vocês poderiam pensar, então para mim tá fácil. Basta que todos os nossos alvéolos sejam grandões, porque assim ele não vai colabar, né? Se a tensão superficial nele vai ser baixa, a pressão colapsante dele vai ser baixa, para mim tá perfeito. Eu não tô querendo que meu alvéolo colapse mesmo e pare de trocar gás. Então eu vou ter que deixar meus alvéolos tudo grandão. Só que aí tem um problema, pessoal. Caso fosse possível que nossos alvéolos fossem grandões, nós entraríamos em um problema, que é, nós não conseguiríamos ter vasos sanguíneos suficientes para perfundir adequadamente esse alvéolo. Veja que um vaso sanguíneo, para perfundir um alvéolo grande, tem que ser muito maior do que um vaso sanguíneo para perfundir um alvéolo pequeno. E os vasos sanguíneos que nós temos são suficientes para perfundir, para circundar alvéolos pequenos. Ou seja, caso nós tivéssemos alvéolos grandes, nós teríamos uma menor taxa de troca gasosa, já que a perfusão desses alvéolos tenderia a ser inadequada. Perfusão, pessoal, é a quantidade de sangue que chega em um determinado tecido e permite que aquele tecido realize trocas, tá? Trocas gasosas, troca de nutrientes, tá bom? Ou seja, você não quer, então, que seu corpo tenha um alvéolo que não troque adequadamente nutriente. Mas aí você vai parar para pensar, mas se nossos alvéolos forem pequenos, eles vão colapsar, eles vão colabar. E aí você não vai ter troca gasosa de jeito nenhum. Então não é melhor você ter troca gasosa ineficiente no alvéolo grande do que você não ter troca gasosa de jeito nenhum por conta de um colapso alveolar? Mas aí é que tá. Deus foi tão maravilhoso que ele falou assim, olha, eu vou colocar para vocês uma substância que vai resolver esses problemas seus. Essa substância vai permitir que o alvéolo permaneça pequeno, que vocês então tenham alvéolos pequenos, sem que esses alvéolos colabem. E essa substância é o famigerado surfactante. Então, surfactante, pessoal, ele veio para favorecer a troca gasosa. Então, quando você tem um alvéolo pequeno com surfactante, esse surfactante, como eu já mencionei, quebra a tensão superficial existente. Veja que a seta nessa imagem aqui é menor do que a seta nessa imagem aqui, demonstrando que a tensão superficial dentro do alvéolo está menor. E essa tensão está menor justamente por conta da presença do surfactante. Veja, o tanto de linhazinha aqui dentro, ó,
desse alvéolo, tanto de linhazinha amarela, isso é o surfactante quebrando, fragmentando o líquido que circunda o interior desse alvéolo. E quando o surfactante faz isso, ele quebra a tensão superficial, automaticamente ele reduz a pressão colapsante e com isso você consegue ter um alvéolo pequeno funcional, beleza? Que não colapse, que não colabe. E isso é muito interessante, tá bom? Beleza. Além disso, eu trouxe aqui para vocês também a fórmula ventilação pulmonar, né? Que relaciona fluxo de ar, pressão e resistência. Olha que interessante. A fórmula para fluxo de ar no sistema respiratório é igual à fórmula para fluxo sanguíneo, tá bom? Ou seja, fluxo respiratório é igual à diferença de gradiente de pressão sobre a resistência oferecida pelas vias aéreas, certo? Ou seja, quanto maior for a resistência oferecida por uma via aérea para passagem de ar, menor é o fluxo de ar que passa por aquela via aérea, que é justamente o que a gente falou da asma, né? E quanto maior for a pressão, a diferença de pressão entre duas estruturas, maior será o fluxo de ar que passará por aquelas estruturas, que é justamente o que a gente falou, que o gás ele se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, tá? Além disso, há a fórmula também destrinchando a resistência, né, que vai dizer que a resistência é igual a 8 multiplicado pela viscosidade, só que aqui é a viscosidade do ar, né? Essa viscosidade é multiplicada pelo comprimento da via aérea, dividido por π multiplicado pelo raio da via aérea. Ou seja, quanto maior o raio da via aérea, menor é a resistência oferecida para passagem de ar. Isso é fácil de compreender. Quanto maior for o diâmetro de um brônquio, menor é a resistência que aquele brônquio exerce para a passagem de ar, né? E, ao mesmo tempo, se menor é a resistência que um brônquio exerce para a passagem de ar, maior é o fluxo de ar que passa por aquele brônquio. Certinho, pessoal? Beleza. Bom, dito tudo isso, nós podemos entrar no ciclo respiratório. Uai, Enzo, de novo, você já falou isso 1 milhão de vezes, de inspiração, expiração. Sim, pessoal, mas é com a repetição que a gente aprende. E essa imagem é muito interessante porque ela irá trabalhar com conceitos que eu já mencionei para vocês, então vai ser mais uma revisão do que uma explicação nova de fato, tá? Vamos lá. A imagem inicia neste ponto aqui, ó, que é o ponto A, tá bom? Depois a gente passa para o ponto B, ponto C, ponto D e retorna para o ponto A, tá bom? Vamos entender o que está ocorrendo aqui, beleza? Olha, inicialmente você tem o seu pulmão num estado de repouso, beleza? Então, você está aqui no estado de repouso, veja, você acabou de expirar e vai começar a inspirar novamente. Então, isso aqui é um estado de repouso do seu pulmão. Perceba que no estado de repouso, a pressão no interior do seu alvéolo é zero. Se a pressão no interior do seu alvéolo é zero, ar não entra e o ar também não sai, já que a pressão da atmosfera também é dita ser zero, tá vendo? Então, se essas pressões são iguais, o ar não se movimenta, você está em repouso. Beleza. Só que aí o corpo vai ter o estímulo para quê? Para inspirar. A partir do momento que o corpo tem um estímulo para inspirar, olha o que ocorre. Automaticamente, pessoal, o diafragma contrai. Ao diafragma contrair, o pulmão aumenta de volume e ao pulmão aumentar de volume é criada uma pressão negativa no interior do pulmão. Olha essa pressão surgindo aqui. É a pressão de -1, é criada no interior do pulmão. Como essa pressão negativa é criada no interior do pulmão, o que vai ocorrer com o ar? Olha a setinha aqui, o ar vai entrar, porque agora a pressão atmosférica está maior do que a do interior do pulmão. Então o ar entra para dentro do pulmão e você inspira, tá bom? Ao término do processo respiratório, veja que aqui você continua inspirando, tá? Então, ao término do processo inspiratório, você agora está com o pulmão cheio de ar, né? Você agora está com o pulmão
que começou a entrar bastante ar. E o que isso vai fazer? Se o seu pulmão agora está com ar, com a mesma quantidade de ar que na atmosfera, esse ar vai sair de dentro do pulmão? Não vai. Então, faz-se necessário que seja criada uma força aqui dentro do pulmão que expulse o ar daqui de dentro e mande para fora. Então, a pressão aqui dentro do pulmão precisa se tornar positiva. É nesse sentido que a força de colapso age. Então, a força colapsante vai agir aqui. Na medida que você vai aumentando o volume pulmonar, é criado, então, uma pressão positiva no interior dessa via aérea, e essa pressão positiva agora vai permitir que o ar saia de dentro do pulmão para fora do corpo, fazendo com que ocorra o processo expiratório. E aí o ar vai saindo, 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 até que você alcance o estado em que a pressão dentro do pulmão está igual à pressão fora do pulmão e logo o ar para de sair novamente e você entra no repouso. Tá bom? Além disso, essa imagem, como vocês podem ver, traz outros valores aqui no espaço intrapleural. Ó. Aqui tem valores no espaço intrapleural. E para a compreensão desses valores, é mais fácil que nós utilizemos este gráfico aqui. Tá bom? Vamos lá. O primeiro gráfico vai analisar o volume da respiração ao longo da inspiração e ao longo da expiração. Olha só. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando do indivíduo no estado de repouso, que ele está tranquilo, beleza? Ele não está acelerado, correndo, praticando exercício físico. Então, ele só vai lançar mão do volume corrente, que é igual a quanto? 500 ml, tá? Beleza. Então, olha o volume, como é que funciona. Ele aumenta ao longo de todo o processo inspiratório, vai de 0 até 0,5 litros, ou 500 ml. E ele diminui ao longo de todo o processo expiratório, saindo de 500 ml para 0 ml, não é isso? Isso é o processo inspiração, expiração. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Beleza? Sai de 0 e vai para 500 ml, inspirou. Sai de 500 e vai para 0 ml, expirou. Beleza. Volume a gente já tá craque. Agora, a gente quer entender a pressão intrapleural. Veja que essa pressão ela sai de menos 5, vai lá em menos 8 durante a inspiração, e aí ela volta de menos 8 e vai para 5 ao longo da inspiração. Certinho? Olha só, pessoal. Quando você está inspirando, o que está ocorrendo dentro do seu pulmão? Você está aumentando o volume do seu pulmão, não está? Está. Ao você aumentar o volume do seu pulmão, pessoal, ao mesmo tempo você também aumenta o volume do alvéolo, de certa forma. E lembrem que eu falei, é o ar que cria a tensão superficial dentro do alvéolo. Quanto mais ar tiver dentro do seu alvéolo, maior é a tensão superficial. E quanto maior for a tensão superficial, maior é a força colapsante. Esses valores aqui se devem a isso, a essa característica do alvéolo. Veja, a pressão intrapleural está saindo de menos 5 a menos 8. Lembrem que eu expliquei para vocês o porquê que essa pressão de menos 5 existe no espaço intrapleural? Lembra que essa pressãozinha aqui, ó, de menos 5? Essa pressão existe no espaço intrapleural porque o alvéolo está constantemente tentando colapsar e a caixa torácica está constantemente tentando expandir. Isso cria um vácuo no interior do espaço intrapleural e esse vácuo tem o valor de menos 5. Beleza. Quando você coloca mais ar dentro aqui do seu alvéolo, você automaticamente aumenta a tensão superficial na parede desse alvéolo. Então, automaticamente, pessoal, esse alvéolo vai tentar colapsar com maior vigor. Se esse alvéolo tenta colapsar com maior vigor, olha o que acontece. Ele vai estar puxando para dentro com uma força maior do que ele estava puxando. E se ele puxa para dentro com uma força maior do que ele estava puxando, o vácuo aqui dentro se torna maior.
É por isso que ao longo da inspiração, a pressão intrapleural se torna mais negativa ainda. Por quê? Porque o alvéolo vai estar puxando cada vez mais com maior vigor, certo? A estrutura alveolar para dentro. E a caixa torácica vai permanecer puxando esse alvéolo para fora. Então, isso só cria um vácuo cada vez maior, que chega até o valor de -8. E ao longo da expiração é o contrário. Ao longo da expiração, ao você soltar o ar de dentro do alvéolo, esse ar, automaticamente, ao sair de dentro do alvéolo, reduz a tensão superficial alveolar. E ao você reduzir a tensão superficial alveolar, você diminui a força colapsante que está aqui no seu alvéolo, e aí essa força colapsante volta ao que era no estado de repouso, já que você não vai ter mais ar favorecendo que essa força colapsante aumente. Então ela vai ficar no mesmo valor que ela era no estado de repouso, que é uma força que se contrabalanceia com a força expansiva, deixando a pressão em -5, que é a pressão do espaço intrapleural no estado de repouso. Então veja que a pressão no espaço intrapleural sai de -5 e vai para -8, inspirou, encheu de ar, tensão superficial aumentou, força colapsante aumentou o vácuo, foi parar em -8. Expirou, tirou o ar de dentro do alvéolo, mandou para fora. Com isso, tensão superficial diminuiu, força colapsante diminuiu, automaticamente a pressão intrapleural aumentou, né? Porque se você sai de menos para menos, né? Se você sai de -8 para -5, essa pressão na realidade ela está, de certa forma, aumentando, né? Ou, melhor dizendo, o vácuo está diminuindo. Eu não vou falar que essa pressão está aumentando, não, porque isso aqui agora bugou a cabeça sua. Eu vou repetir o raciocínio sem bugar a cabeça sua, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá. Inspirou, aumentou o volume no alvéolo. Se você aumenta o volume no alvéolo, você aumenta a tensão superficial. Aumentou a tensão superficial, aumentou a força colapsante, logo o alvéolo vai estar puxando mais a estrutura do alvéolo contra o gradil torácico. Com isso, o vácuo aumenta. Se o vácuo aumenta, você vai de -5 para -8. Quando você para de inspirar, você começa a expirar. Quando você expira, você tira ar de dentro do alvéolo. Quando você tira ar, você diminui a tensão superficial, diminui a força colapsante e automaticamente, ao você diminuir a força colapsante, esse alvéolo para de puxar tanto contra o gradil torácico. E aí o vácuo diminui. O vácuo sai de -8 e vai para -5. Fechou? E veja, pessoal, que na inspiração você tem praticamente uma linha reta descendo. E na expiração você tem uma espécie de S. Por que isso ocorre? Porque no início da expiração é um processo extremamente vigoroso, porque você tem uma tensão superficial altíssima, tentando fazer o alvéolo voltar ao volume que era. Aí quando você chega praticamente ao fim da expiração, que resta só um pouquinho de volume dentro do alvéolo, essa tensão superficial já está bem diminuta. E por isso o processo passa a ser menos vigoroso, mais lento, tá? Na propulsão de ar de dentro do pulmão para fora. E por fim, nós precisamos analisar a pressão alveolar, beleza? Entender o que ocorre com essa pressão alveolar. Bom, é simples. Para que ocorra passagem de um gás, esse gás vai sair de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Certo? Certo. Eu só vou repetir isso umas 1000 vezes, tá? Até vocês gravarem. Ou seja, na inspiração, para que ocorra a inspiração, a pressão no interior do pulmão ela tem que se tornar menor que a pressão fora do pulmão. Com isso, o que vai ocorrer? Quando você começa o processo inspiratório, o diafragma se contrai, o pulmão aumenta de volume e isso cria uma pressão negativa no interior do seu pulmão. Certo? Essa pressão negativa que é criada é este pontozinho aqui, tá bom? Então, ao longo de todo o trajeto da inspiração, você só vai ampliando a sua pressão negativa no interior
do seu alvéolo. E aí essa pressão continua negativa ao longo de todo o processo de inspiração. Ah, Enzo, mas por que ela se torna mais negativa e depois ela se torna menos? Isso também é fácil de compreender, pessoal. Percebam que quando você inicia o processo inspiratório, faz-se necessário que cada vez mais essa pressão se torne mais negativa para que você continue tendo um processo inspiratório vigoroso. Então veja que quando você puxa o ar, você começa puxando ele rápido, vai se tornando mais rápido até que ele diminui a velocidade. E por que isso ocorre? Porque na medida que o ar vai entrando para dentro do seu pulmão, esse ar vai gerando uma pressão reversa. Lembra que nós mencionamos a respeito de força colapsante, força expansiva. Na medida em que esse ar vai entrando para dentro do seu pulmão, você para de ter uma força expansiva atuante, né? E passa a ter uma força colapsante predominante, né? Porque o pulmão vai estar cheio de ar. Ar gera tensão superficial gera colapso. Então, na medida em que o ar vai entrando, você vai mudando o sentido que o seu corpo entende que ele deve fazer. Por isso que o ar começa entrando rápido, que é porque a pressão tá bem negativa, então essa pressão vai se tornando mais negativa, o ar está entrando rápido. Depois, você já atingiu ali a metade da quantidade de ar que você consegue inspirar. Mas você consegue inspirar mais ar. Isso significa que seu pulmão ainda está negativo, mas agora você inspira mais devagar, até que você chega no limite que você consegue inspirar. Esse limite é quando a pressão dentro do pulmão se igualou à pressão atmosférica, tá? A partir desse momento, você começa a ter a força colapsante atuante, né? Olha lá, o que a força colapsante vai fazer? Opa, se eu esperar sumir, força colapsante vai começar a fazer o quê? Vai começar a forçar as estruturas dentro do pulmão para expulsar o ar de dentro do pulmão. Então a força colapsante passa a ser aqui predominante. Com isso vai positivando, até que atinge o pico de positivação, mas ela continua positiva. Então até o final da expiração você vai ter expulsão de ar, porque a força continua positiva, tá bom? Show de bola então, pessoal. Matamos a charada dessa imagem, que é uma imagem excepcional. Ela sintetiza tudo que a gente mencionou anteriormente, mas acredito que tenha sido mais tranquilo, mais palpável para vocês compreenderem essa imagem, já que a gente tinha mencionado os conceitos dela nas discussões anteriores. Ok? Fechado então. Bom, aqui eu trouxe para vocês o processo de expiração no indivíduo normal e no indivíduo com pulmão efisematoso. Vamos compreender o normal, depois a gente vai para o indivíduo efisematoso. Olha, nós estamos no caso de uma expiração forçada. Tá. O que eu falei para vocês? Que o ar sai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Dito isso, na expiração forçada, faz-se necessário que a pressão no interior do alvéolo esteja maior que a pressão da atmosfera para que o ar saia. Beleza, isso nós entendemos. E eu falei para vocês que a expiração é um processo passivo, né, que ocorre sem a contração muscular, em um estado de repouso. Entretanto, ela pode ser um processo ativo, que envolve a contração muscular. De quais músculos? Intercostais internos e músculos abdominais. Certo? Certo. Quando você quer fazer, então, a expiração forçada, esses dois músculos vão contrair, principalmente a musculatura abdominal, que ao se contrair, empurra os órgãos para cima, forçando o ar a sair do pulmão. Certo. Quando esse abdômen e esses músculos intercostais se contraem, os intercostais internos, promovendo a compressão desse pulmão, pessoal, essa compressão que é gerada sobre o pulmão amplia demasiadamente a pressão no interior do pulmão, que é uma pressão positiva, ou seja, é uma pressão que favorece a saída de ar. E a pressão que aqui é criada no interior do pulmão
chega a ser de mais 35 durante uma expiração forçada, certo? Então, essa pressão é mais que suficiente para fazer o ar sair. E nas vias de condução, essa pressão se torna de mais 25, tá bom? Só que, pessoal, quando você amplia a pressão sobre o pulmão, automaticamente você também cria uma pressão positiva no espaço intrapleural. Veja que aqui você tem uma pressão positiva, né? E por que isso ocorre, pessoal? Essa pressão se torna positiva. Porque agora você está dando pressão ao pulmão, né? Você não precisa mais que esse pulmão haja de forma passiva. Você está dando pressão para o pulmão. Então, aqui é criada uma pressão positiva, tá? Pressão positiva é essa que vai tentar fazer o quê? Vai tentar colabar o pulmão, beleza? Vai tentar colabar o pulmão. Por quê? Como assim? Como que essa pressão é criada? Você não tem órgãos e estruturas que estão tentando colabar o seu pulmão? Tem. Esses órgãos vão gerar uma pressão dentro do pulmão. Eles geram uma pressão positiva dentro do pulmão, mas eles geram uma pressão positiva dentro do espaço intrapleural também. E essa pressão positiva do espaço intrapleural vai tentar colabar o pulmão. Só que ela não consegue, pessoal, porque enquanto o espaço intrapleural vai tentar colabar o pulmão nesse sentido da setinha, o pulmão empurra de volta para fora, porque essa pressão aqui ela é toda para fora, né? Ela é toda para fora, ela não é para dentro. E o pulmão vai estar empurrando para fora com 35. Então, 35 que o pulmão joga para fora, menos 20 que a pleura, que o espaço intrapleural está mandando para dentro, dá 15 positivos. Então, o pulmão consegue superar a força da pleura com 15 positivos de pressão. Então, a pleura não consegue colabar o seu pulmão. Beleza. E na via de condução ocorre esse mesmo processo. Na via de condução, essa expiração forçada gera uma pressão de mais 25 para a saída de ar. E você tem a pleura revestindo ainda parte da via de condução, como os brônquios, tá? Ou os brônquios lobares, brônquios segmentares, eles vão ser revestidos pela pleura. Ixi, Maria, travei. Eles vão ser revestidos pela preula. Falei errado de novo. Eles vão ser revestidos pela pleura. Ah, moleque, agora eu falei. Beleza? Então, algumas estruturas da via de condução vão ser revestidas pela pleura. E aí, pessoal, essa via de condução tem mais 25 empurrando para fora e a pleura vai estar empurrando a via de condução, tentando colabar ela com mais 20. 25 menos 20 dá 5 positivos. Então, a via de condução consegue vencer também a pressão feita pela pleura durante a expiração forçada, permitindo que essa via de condução não colabe. Então, o indivíduo normal consegue fazer expiração forçada. O grande problema está no paciente DPO-cítico, pessoal. Porque o paciente com efizema, ele, além de ter a comorbidade no pulmão, ele pode ter o processo também de perda de elasticidade das vias de condução, né? Ou de inflamação das vias de condução. E aí, qual vai ser o grande impacto disso, pessoal? O grande impacto disso é que, como esse pulmão vai estar mais flácido e a complacência dele vai estar maior, tanto a complacência do pulmão vai estar maior, como muitas vezes a complacência da via de condução vai estar maior. Beleza? E veja bem, se um tecido é mais complacente, uma pressão que é gerada sobre ele, ela tende a não gerar a mesma tensão superficial que no indivíduo normal. Lembra que eu falei isso para vocês? A mesma pressão aplicada sobre o paciente com efizema e com o indivíduo normal, no paciente com efizema, ela gera menos tensão superficial do que no indivíduo normal. Beleza? E qual o impacto disso? O impacto disso é que a pressão gerada pela compressão que o músculo abdominal está fazendo, os intercostais internos estão fazendo, a pressão criada por essa compressão vai gerar uma pressão maior para a saída do ar no interior do seu pulmão, que no caso do efizema vai ser de mais 25, né?
Então, o alvéolo do paciente com efizema durante a expiração forçada, ele está resguardado, né? Por quê? Mais 25 menos os 20 do espaço intrapleural, que não vai mudar no paciente com efizema, dá 5 positivo. Então, vai ter 5 conseguindo empurrar para fora, logo esse alvéolo do paciente com efizema não vai colabar na expiração forçada. O grande problema está na zona de condução, nas vias de condução do paciente com efizema, que não vão ter mais uma pressão de 25 de saída de ar. Elas vão passar a ter uma pressão de mais 15, porque elas estão mais complacentes. Logo, automaticamente, elas não vão ter 25, elas vão ter 15 de pressão para saída de ar. Só que esses 15, pessoal, são menores do que os 20 que estão tentando comprimir essa via. Aí olha o que ocorre. 15 menos 20 dá 5 negativo. Ou seja, você vai ter uma força de 5 negativo que vai conseguir comprimir a estrutura da via de condução, dificultando a passagem de ar por essa estrutura da via de condução. É por isso que no paciente com efizema, esse paciente aprende a respirar devagar e com os lábios franzidos. Por quê? Porque assim ele consegue aumentar a pressão na via aérea para expirar e, ao mesmo tempo, ao ele respirar devagar, ele não cria uma pressão no espaço intrapleural que vai colabar a sua via de condução. Beleza? Então, esse é o grande problema do paciente com efizema, tá? Que por conta da complacência aumentada, as suas vias de condução se colabam durante a expiração forçada, já que a pressão do espaço intrapleural consegue superar a pressão para a saída de ar na zona de condução. Tá bom? Show de bola! Bom, nós vamos entrar agora no processo de difusão de gases pela membrana respiratória. Eu acho que eu vou optar por encerrar essa aula nossa e começar outra para ficar mais didático. Só um instantinho.